Só para entender, a gente entrou nessa questão, eu acho que tem que explicar um pouquinho melhor a questão do aluguel de casa de veraneio, apartamento, etc e tal. A proibição é para aluguéis que fossem fechados a partir de agora, porque eu imagino que hoje é dia 1º de dezembro, quem tinha que se programar já pode ter fechado hotel, já pode ter fechado pousada. Como é que vai ficar nesses O decreto casos? passa a ter validade a partir de amanhã. Então, para Nós não novas temos reservas. novas reservas, não serão autorizadas. Teremos uma reunião, inclusive, amanhã com todo o segmento de comércio, hotéis, pousadas, restaurantes, administradoras de condomínios, para poder explicitar esses detalhes, que eles terão que nos ajudar a participar igualmente na questão da fiscalização. Infelizmente, a gente sabe que existem locações de imóveis pequenos, com um grande número de pessoas, que acabam trazendo aí, a gente muitas vezes consome muito pouco na cidade e acabam provocando algum transtorno. A gente entende o direito de ir e vir, etc., mas é um momento de pandemia, de risco. Nós tínhamos dia 8 de novembro uma taxa de ocupação de UTI, de UTI e enfermaria em torno de 25%, e ontem, dia 30 de novembro, nós estamos com 43%. Né? Os leitos de UTI, nós tínhamos lá no dia 8 de novembro, 29% de ocupação, estamos saltando para 36%. Nós temos o controle da pandemia em nossa cidade, não existe nenhum desespero, porém há uma preocupação muito grande em novas internações que estão aumentando consideravelmente. O senhor pretende colocar os bloqueios novamente, como vimos no meio da pandemia? Nós teremos sim uma atividade não apenas para veículos de turismo, vans e ônibus, em 4 principais entradas da cidade, juntamente de agentes de trânsito, fiscalização, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, as principais entradas da cidade. Não faremos aquele bloqueio individual, carro a carro, não. Nós faremos o bloqueio apenas de ônibus e vans, seriam 24 horas por dia. Isso já está definido com a nossa Secretaria de Defesa e Fiscalização. Agora, prefeito, eu imagino que para isso funcionar no Guarujá também tem que ser adotado em outras cidades do Litoral Sul, senão a gente tem o risco de que o fluxo de turismo continue chegando ao Guarujá. Os outros prefeitos estão no mesmo caminho que as decisões que o senhor tomou? Nós estamos aguardando, nós temos uma reunião agendada, estamos aguardando uma convocação pelo Condesb, pelo prefeito Paulo Barbosa aqui de Santos, mas nós optamos, em virtude do crescimento de número de pacientes, de internação, e nós já optamos em tomar essas decisões aqui em nosso município. Tem que ser uma ação coordenada, porque senão... Exatamente. Senão o senhor joga... Senão, o que acontece é o seguinte, o turista que iria para o Guarujá pode se concentrar em uma outra região, uma região mais permissiva. Aí o problema pode se agravar ainda mais. Exato. E no fim das contas, essas regiões, essas cidades do litoral dependem dos mesmos hospitais, né? Eu creio que a maioria dos prefeitos também tomarão essa medida. Nós, em virtude, repito, do risco, do número de casos infectados, de pacientes graves, que já estão lotando o nosso suporte avançado, UTI, enfermarias, e esse espírito de proteção à vida, né, e o volume de pessoas que nos visitam todos os finais de semana, estão realmente colocando em risco a nossa população. Por isso a gente precisou tomar essas ações mais restritivas. Primeira vez que teremos um mês de dezembro aqui em São Paulo sem praia praticamente. Infelizmente. Eu lamento profundamente, mas houve aí uma declaração de dependência por parte aí de muitos, né? Eles lotam praias, hotéis, festas, bares, restaurantes. O brasileiro quer viver, mesmo que para isso precise morrer, né? E a gente não pode baixar a guarda, não, porque hoje todos nós temos aqui um parente familiar, um vizinho que foi infectado ou que foi a óbito, então os casos começam a se multiplicar, isso é realmente preocupante, não dá para ignorar, uso de máscaras, fiscalização, nós chegamos a fazer pedágios educativos, não baixamos a guarda em nenhum momento na questão da questão preventiva da educação, distribuímos mais de 15 a 20 mil máscaras, né, orientamos com faixas, banners, pedágio educativo. A questão preventiva educativa é o que nós estamos fazendo desde quando houve uma redução do número de casos. Porém, agora, com esse número crescente de casos diagnosticados, internações em UTI, enfermaria e óbitos, não nos resta outra alternativa, infelizmente, de ter que tomar essas medidas restritivas em nossa cidade, por ser uma cidade de veraneio,
fortemente visitada e também nos adequarmos à fase amarela do Plano São Paulo. Mais alguma mudança no funcionamento da cidade, prefeito, em relação a bares, restaurantes e comércio? Não, segue o que está preconizado na faixa amarela. No Entendi. comércio não vai haver prejuízo, segue o que estamos em pleno diálogo constante com todos os segmentos representativos da cidade.